Boa noite, caros acadêmicos da disciplina de saúde do adulto 2. Estou aqui finalizando os assuntos da nossa prova e também a gente vai falar sobre posições cirúrgicas, tá? Então, eu já enviei aula sobre noções de anestesia e agora eu vou gravar esse pequeno áudio sobre a outra aula chamada posições cirúrgicas. Então, para que serve uma posição cirúrgica? Qual a finalidade da posição cirúrgica, né? A posição cirúrgica ela tem por finalidade, né, expor o local do procedimento, né? Então, onde vai ser realizado o procedimento, o paciente ele vai ser colocado na posição de acordo com o tipo de procedimento que ele vai realizar, o local do procedimento, né? Para que esse acesso ao local ele seja fácil de visualização, quando o profissional for fazer o procedimento, ele possa visualizar com clareza esse local. O posicionamento do paciente também, ele deve ter a finalidade de fornecer a privacidade do paciente, garantir essa privacidade. Por mais que às vezes o paciente tenha que ficar em posições que venham a constrangê-lo ou expor, mas na verdade a privacidade dele tem que ser garantida, tem que cobrir a região a qual não vai ocorrer o procedimento e deixar exposto somente o local onde vai se fazer o procedimento. Então, a privacidade dele ela tem que ser garantida, independente do posicionamento. O conhecimento da anatomia, então, para mim colocar o paciente numa posição cirúrgica, para a cirurgia, eu preciso também conhecer de anatomia, eu preciso saber, porque na hora que se vai fazer um procedimento, se utiliza as nomenclaturas. Então, vai se fazer um procedimento aonde? É no fêmur. Vai se fazer um procedimento aonde? É na pelvis. Então, aonde vai se fazer o procedimento desse paciente, eu vou colocar ele de acordo com a anatomia. Onde está, né, esse local? Qual local vai ser o procedimento? Então, por isso eu tenho que também conhecer a anatomia, as nomenclaturas também, né? O nome das cirurgias. Então, e o conhecimento da fisiologia. Então, no posicionamento cirúrgico também, eu preciso entender que dependendo da posição que o paciente ficar e o tempo que ele vai ficar naquele posicionamento, ele pode apresentar complicações depois, oriundos desse posicionamento. Então, é necessário que eu conheça também de fisiologia e já saiba que após aquela cirurgia o paciente pode apresentar algumas complicações. E essas posições elas podem ser decúbito dorsal, que é aquela em que o paciente ele se encontra deitado com as de costas, com as pernas estendidas e os braços estendidos e apoiado em talas. O dorso do paciente e a coluna vertebral estão repousados sobre a superfície. Então, numa cesariana, por exemplo, o paciente ele fica em decúbito dorsal. É importante salientar que essa posição que o paciente fica, os braços dele não podem ficar distendidos, porque quando ele passa pelo procedimento anestésico, pela administração do anestésico, ele relaxa a musculatura. Então, é importante, porque a enfermagem ela ter esse cuidado de apoiar, né, esses braços dele sobre as talas, né, acolchoar as proeminências ósseas. Então, são aí funções, né, da enfermagem, tá organizando e posicionando esse paciente. A posição de decúbito ventral é onde o paciente ele fica deitado de abdômen para baixo, com os braços estendidos para frente e apoiado. Então, sempre os braços do paciente tem que estar apoiado, não pode ficar pendurado, né? Então, o sistema respiratório fica mais vulnerável nessa posição. Então, dependendo do tempo que esse paciente ele fica nessa posição de decúbito ventral, ele pode depois ter problemas respiratórios por conta do tempo que ele fique, né? E é utilizado para se fazer cirurgia de coluna. Aqui a imagem, né, do posicionamento aí da decúbito ventral, nós podemos verificar por meio dessas setinhas indicando que nesses locais onde tem proeminências ósseas, precisam ser acolchoados para evitar que o paciente ele desenvolva aí uma lesão por pressão,
de tanto tempo de ele ficar nessa mesa. Nós sabemos que a mesa cirúrgica ela é dura, ela é seca, e o paciente, muito tempo lá, ele pode desenvolver uma lesão, dependendo do posicionamento. Então, a posição de Fowler ou semi-sentada é onde o paciente ele fica semi-sentado na mesa de operação. É uma posição utilizada para o conforto, quando há aí dificuldade para esse paciente respirar, uma dispneia. É utilizada para se fazer um dreno de tórax, como nós podemos observar na imagem. A posição de litotomia ou ginecológica, o paciente permanece em decúbito dorsal, com as pernas flexionadas e afastadas e apoiado em perneiras, acolchoado e os braços estendidos e apoiados, exemplo, a esterectomia vaginal. É importante salientar que o paciente nessa posição de litotomia ou ginecológica, ele fica muito exposto. Então, como a gente já falou, apesar de ser uma posição incômoda, é necessário fazer de tudo para preservar aí a privacidade dele, expondo somente o local que vai ser operado. Para a mulher, utiliza-se a nomenclatura ginecológica e para o homem de litotomia. A posição de canivete ou de Krasker, né, é onde o paciente ele se encontra em decúbito ventral, com as coxas e pernas para fora da mesa e o tórax sobre a mesa, a qual está levemente inclinada no sentido oposto das pernas e os braços, estendidos e apoiados em talas. O exemplo é a hemorroidectomia, né, quando o paciente ele passa por uma cirurgia para retirada de hemorroidas. Então, o posicionamento cirúrgico, um dos posicionamentos cirúrgicos indicados é esse. É uma posição incômoda, né? Uma posição desconfortável para o paciente. É importante que nós possamos explicar e aí para ele porque, né, ele precisa passar por isso, que não é nada bacana, né? Então é função nossa posicionar ele e orientar, tá certo? Então, pessoal, a outra posição é a posição lateral de Sims, é onde o paciente permanece em decúbito lateral esquerdo ou direito, né, com a perna que está ao lado em cima flexionada, afastada e apoiada na superfície de repouso, exemplo para as cirurgias renais. E a posição de Trendelenburg, que é uma variação da posição do decúbito dorsal, onde a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados. Exemplo, uma posição utilizada para a cirurgia de órgãos pélvicos, como laparotomia, também abdômen inferior. Então, é onde os membros inferiores do paciente são elevados e a cabeça dele é abaixada, para que o cirurgião ele possa ter acesso, né, uma visualização melhor aí desses membros a serem operados. É importante salientar que é uma posição também desconfortável para a questão do sistema respiratório. Então, esse paciente depois, porque as alças, né, intestinais, elas acabam se deslocando nesse posicionamento e ele às vezes pode, né, ter desconforto respiratório. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui, tá? Eu desejo a todos um excelente final de semestre, uma excelente prova, né? E que vocês possam mostrar, né, o que conseguiram aprender durante esse semestre, né? Eu espero ter contribuído de alguma forma. Sinto muito por não estar com vocês, né, em aulas presenciais. Eu sinto falta disso, assim, e sou grata, né, por tudo que aprendi com vocês, né. Eu espero que nós possamos estar juntos e termos a oportunidade de nos ver, tá certo? Então, abraço e até!